Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal A Área dos Animes. E hoje então vamos mais uma vez continuar com as análises semanais dos capítulos do mangá de Jujutsu Kaisen, indo para o capítulo 267, onde a gente chega na reta final definitiva do mangá, porque a gente vê ali com a capa da Jump agora dessa semana, tendo ali como foco Itadori versus Sukuna, e também uma página colorida do mangá, onde a gente tem ali a confirmação que apenas faltam 5 capítulos para acabar o mangá de Jujutsu. Bom, fica até na dúvida se esses 5 capítulos já estariam ali contando com esse capítulo ou não, mas o ponto é que em setembro, mês que vem, o mangá vai já muito provavelmente acabar. E a gente quer até ver também ali a capa do volume 28 sendo colocada pra gente com o Yuta ali, e também fora uma página colorida bonitinha ali com Gojo, Megumi, Itadori e, bom, Nobara ali, todos com cachorrinhos bonitinhos e fofinhos em cima das suas cabeças. E capítulo esse que, bom, que capítulo, senhoras e senhores! Bom, eu acho um tanto quanto difícil ninguém ter pegado spoiler ali em relação ao que acontece nesse capítulo, porque foi um acontecimento, digamos que absoluto, cinema até, fenomenal. Foi ali a forma como eu posso resumir esse capítulo. Só que antes de começar o review e falar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, capítulo esse que começa até com um diálogo um tanto quanto estranho se você não for bem atento, porque a gente vê o Gojo ali se referindo ao Yuta como Gojo Sensei. Então, para fins práticos e mais explicativos, para quem não entendeu no início, a gente começa esse capítulo com um flashback, basicamente, do Yuta e do Gojo durante o treinamento de troca de corpos, onde o Yuta no corpo do Gojo e o Gojo no corpo do Yuta. O próprio Gojo que observa, no fim das contas, então, que o Yuta quer ali que o Gojo lhe dê o último dedo do Sukuna, onde o próprio Yuta sabe que o Gojo está escondendo ele. E era o próprio plano do Gojo ali, ele tem ali com alto escalão que só iria supostamente executar ali o Yuji caso ali depois de comer os 20 dedos do Sukuna. Só que ele nunca poderia ser morto se o 20º e último dedo nunca fosse encontrado e o Itadori nunca o comesse. E era justamente esse o plano do Gojo. Ele iria esconder o dedo para sempre, para que assim o Itadori nunca comesse, nunca precisasse ser executado, apesar que o alto escalão é um bando de filhas da mãe que eu acho difícil que eles iriam aceitar isso tranquilamente, apesar que já não é mais com a preocupação, já que o Gojo matou todo mundo no fim das contas. Mas o ponto é que o próprio plano do Yuta é fazer com que a Arika coma o 20º dedo do Sukuna, para assim ele conseguir copiar a técnica do santuário malevolente do Sukuna, onde a gente até vê que mesmo ele sendo trocado de corpo ali um com o outro, o Gojo no corpo do Yuta não tem ali acesso às memórias do cérebro do Yuta, o que justifica ali ele não saber todo esse plano do Yuta, e porque eles não têm contato direto em específico assim com o corpo um do outro. A alma e o corpo não se tocam diretamente, como a gente teve até toda aquela explicação do próprio Ukui. Mas o ponto é que até mesmo só aconteceria isso no caso mesmo, por exemplo,
o Sukuna ou algum outro tipo de pessoa que acaba pegando um outro corpo como seu receptáculo. E a gente viu que o Sukuna, por exemplo, conseguia entrar em contato com as memórias do Itadori e do próprio Megumi. É justamente até por isso que muitos planos não são contados por Itadori, porque mesmo eles não tendo mais essa conexão corpo do Sukuna e o do Itadori, eles estando separados, eles ainda deveriam ter algum tipo de conexão e tudo mais, até um pouquinho mais bem explicado nesse capítulo. Só que o ponto é que o próprio Gojo, com o corpo ali do Yuta, responde na maior brincadeira ali, nananina não, e o próprio Yuta pedindo ali para que o Gojo seja um pouco mais sério nesse momento, mas ele está falando sério. Ele mesmo vê que provavelmente sim atenderia-se sim aos requisitos da ativação da cópia, a técnica do Yuta, mas ele sente que, vendo que apenas um dedo do Sukuna ali, ele acredita de que isso não parece insuficiente para o objetivo do Yuta de analisar ali as informações da técnica do santuário, porque para e pensa. A técnica do Yuta consiste basicamente em Arika vir comer a parte do corpo de determinado feiticeiro e com base nisso o Yuta poderia copiar essa técnica. Só que para e pensa, um dedo pro Sukuna não é mais muita coisa. Tanto que o 20º dedo, o Sukuna simplesmente desistiu de ir procurar ele, e o que ele decidiu? Ele comeu o restante do corpo original dele, que acabou servindo ali no lugar do 20º dedo. Então, um dedo pro Sukuna não é muita coisa. E para e pensa que é mesmo essa questão de que para cópia do Yuta funcionar, não necessariamente apenas ele precisa comer uma parte do corpo de determinado feiticeiro. Também importa a quantidade e também a energia amaldiçoada imbuída nisso. O próprio Yuta mesmo começa a perceber que, por exemplo, mesmo com a fala amaldiçoada, tem muitas coisas que ele não consegue entender, ao menos que ele pergunte isso ao Inumaki sobre, por exemplo, se a fala amaldiçoada pode até mesmo ser utilizada através do telefone, que foi um lance que a gente viu ali nos últimos capítulos, que sim, realmente isso é possível, e onde a gente mesmo vendo o próprio Gojo e o Yuta concordarem que não seria uma boa ideia perder a última conexão que eles têm com o Sukuna, e o próprio Gojo vendo ali, falando igual o Hakari, isso é uma aposta. Basicamente, o fervor de se fazer uma aposta. Onde a gente vendo que, além disso, se o próprio Yuta quiser copiar ali o santuário, existem umas outras maneiras possíveis de se fazer isso. Onde a gente vê até a explicação mais específica da técnica do Yuta, que para ele copiar ali a técnica de alguém, a Irika deve consumir uma parte do corpo do alvo. E a quantidade e a parte ingerida variam dependendo da força do alvo e quantas vezes ele quer usar a técnica. Ou seja, quanto mais forte a técnica ou quantas mais restrições ela tiver para ser usada e tudo mais, dependendo da força, ele vai precisar comer uma parte maior do corpo de determinado feiticeiro, ou a quantidade ali, por exemplo, o Sukuna, um dedo não seria o suficiente. Talvez 5, 10 ou até mais do que isso, ou algo diferente, um braço, uma perna. Então realmente é um lance bem interessante a se considerar, porque a gente pode mesmo pensar de que para copiar uma técnica mais poderosa ele precisaria de uma parte do corpo que seria extremamente vital para o feiticeiro, que é algo que, convenhamos, é bastante justo. Se bastasse comer ali um dedo do Sukuna, o Yuta pudesse copiar o santuário malevolente, seria show de bola. Mas ao mesmo tempo extremamente quebrado se a gente parar para pensar. Mas o ponto é que mesmo ali sem ingerir uma parte vital do corpo, as condições podem ser atendidas impondo uma restrição no número de usos. Ou seja, o que dá a entender é que, dependendo ali, mesmo que o Yuta não conseguisse comer dedos o suficientes do Sukuna, ele poderia impor alguns votos que, por exemplo, ele come um dedo do Sukuna, mas ele pode usar aquela técnica só uma vez, por exemplo. Só que, bom,
isso funcionaria com outros feiticeiros, mas o Sukuna é o Sukuna, então as técnicas do Sukuna estão num patamar completamente diferente, mas outros feiticeiros, um nível um pouquinho menor, um pouco abaixo do Sukuna, essa mesma lógica funcionaria, mesmo o Yuta não tendo comido, no caso a Arika não tendo comido o suficiente, onde o próprio Itadori até depois vem com uma pergunta bem interessante: se as pessoas ali usarem a técnica amaldiçoada reversa para recuperarem as partes do corpo que foram comidas pela Arika. Onde, por exemplo, se a gente pegasse o braço do professor Gojo, o Gojo ali tivesse o braço dele comido pela Arika, para ali que o Yuta conseguisse usar a técnica do ilimitado e depois disso o Gojo regenerasse o seu braço através da técnica de reversão. Nesse caso, o próprio Itadori veia que eles poderiam pelo menos copiar as técnicas amaldiçoadas do Gojo e do Hakari. Mas o problema é que isso não vai ser fim. No momento em que a parte do corpo que a Rika comeu é regenerada usando a energia amaldiçoada reversa, o valor energético dessa parte que foi devorada pela Rika é completamente reduzida a zero. Os requisitos para a cópia já não podem mais ser atendidos. Os braços do Inumaki, por exemplo, também os da Hana, foram considerados irreparáveis com os métodos medicinais atuais e até mesmo com a própria técnica amaldiçoada reversa. Então ele foi em frente e decidiu usar disso ao favor dele, comendo os braços dos dois. O ponto é que no fim das contas também não adiantaria de nada o próprio Yuta tentar copiar a técnica do Gojo, porque isso tá ligado aos 6 olhos, e os 6 olhos não é uma técnica, e sim uma parte do corpo. E o Yuta só copia técnicas, então é um lance que a gente já viu essa discussão e tudo mais. Mas o ponto é que, por exemplo, o próprio Charles, que perdeu temporariamente uma parte das costelas dele, acabou tendo que ceder isso pro Yuta para que a Rika comesse e ele pudesse usar aquela técnica de prever alguns segundos do futuro do seu adversário, que ele usou lá na luta contra o Sukuna, o próprio Charles ali preocupado, vendo se ele vai ser capaz de ser curado depois, e o próprio Hakari vem, claro, depois com certeza. Mas a gente que vê, enquanto isso, uma conversa um tanto quanto misteriosa entre Mei-Mei e Yuta, ela ali, os dois sussurrando, onde a própria Mei-Mei vendo se tá tudo certo, se ele ouviu ali o todo falar sobre a ressonância que existe entre o Itadori e o Sukuna, se realmente é adequado falar sobre todos esses planos na frente do Itadori. E o próprio Yuta ouviu disso, é justamente por isso que ele vai executar todo esse plano logo antes ali, enfrentar o Sukuna, onde ele só vai transmitir informações básicas e a estratégia para o Itadori com base no seu próprio julgamento. Ele vendo que é melhor pecar pelo excesso de cautela, porque ele pode ser que ali não tenha nenhum tipo de ressonância entre os dois, pode, mas é melhor jogar no seguro do que arriscar e perder tudo depois, principalmente quando se trata de Ryomen Sukuna. Só que embora a ressonância de Itadori e Sukuna possa sentir mudanças corporais, ela aparentemente não é capaz de compartilhar os pensamentos do Itadori e as informações que ele tem. E quais os fundamentos disso? É simplesmente porque o Itadori ele não pode ler os pensamentos do Sukuna. Bom, é um ponto que é realmente importante, pode ser verdade. Pode também não ser, pode, mas até agora a gente vê que aparentemente eles não têm nenhum tipo de conexão mental, apenas física. Então, ainda assim é interessante ver eles tendo esse tipo de cautela. Onde o próprio Yuta vê que mesmo com tudo isso, o plano que eles têm em mente, que está ligado ao retorno de uma certa pessoa extremamente amada por nós fãs, onde provavelmente ele acha que não será nada notado em meio ao caos que vai acontecer logo após uma luta contra o Gojo. E acima de tudo, ele não quer chatear o Itadori antes da batalha, onde ele vê que o Itadori, mesmo que não consiga usar no momento a
técnica amaldiçoada do Sukuna já está gravada no corpo dele. E ele justamente não tem dúvidas disso, porque o próprio Gojo confirmou isso com os 6 olhos. E é justamente por isso que a gente vê o dedo que estava faltando ali do Itadori era um ali, porque a gente vê que ele tá com 2 dedos faltando. E isso não é uma ferida recente, porque o próprio Sukuna lembra que ele arrancou o dedo mindinho do Itadori para transmitir ali, para transferir-se para o corpo do Itadori para o do Megumi. Ele arrancou o dedo do Itadori e botou ali pro Megumi comer, e assim ele trocou de corpo. Só que o ponto é, falta um outro dedo, e esse outro dedo, bom, lembra que o Yuta disse que comeu o 20º dedo do Sukuna para copiar os cortes dele? Bom, não foi exatamente o Yuta que comeu, mas foi a Arika. Bom, era mentira. O dedo que a Arika comeu não era do Sukuna, mas sim do Itadori, já que os dois ali, Itadori e Sukuna, têm basicamente agora as mesmas técnicas. E a gente vendo que o verdadeiro dedo do Sukuna está em um lugar completamente distante, aquele mesmo dedo que apareceu no final do capítulo 266 e que está ali sendo protegido, ou ao menos está sendo observado pelo diretor Gakuganji e a Utahime. A gente vendo que as condições para ali copiar os santuários foram preenchidas, mas não pelo dedo do Sukuna, mas sim pelo dedo do Itadori. A gente que muda vendo agora ali o próprio diretor Gakuganji observar que o objeto amaldiçoado de grau especial, o dedo do Sukuna, resistente a qualquer ataque físico ou técnica Jujutsus, está ali na posse deles, onde ele mesmo se questiona se aquela técnica amaldiçoada pode o atingir. E bom, tudo isso vai depender de um pacto. Se eles concentrarem apenas o impacto do golpe em deixar o efeito da técnica passar, sem considerar a destruição do objeto amaldiçoado, ou seja, o foco não é fazer um dano físico, mas sim a ativação da técnica dessa certa pessoinha que retornou. Só que o que mais incomoda a Utahime é que essa pessoa não está acordada, não tem nem meia hora. Numa página dupla colossal, ela que retorna tão bonita quanto da última vez em que a vimos. Só que agora com tapa-olho cobrindo o seu olho esquerdo está ela, Nobara Kogizaki, dizendo: se alegrem, rapazes. Ela que com seu martelinho e pregos em mão prepara-se para ativar a sua ressonância contra o dedo do Sukuna e assim causar um impacto direto no Sukuna, que está lá na luta contra o Itadori, onde a gente vê que a ressonância atinge em cheio o Sukuna numa outra página dupla simplesmente colossal. O próprio Sukuna percebe que esse é o efeito da técnica da Nobara e vê o quão péssimo isso é. Ele não consegue expandir o seu domínio e também ele vê que se continuar assim a técnica do Itadori vai lhe acertar em cheio. E simplesmente com a referência colossal ali daquela parte em que o Yuji morre lá no centro de detenção e tudo mais, o Sukuna arranca o coração do próprio Itadori e mostra pro Megumi. Depois ele aparece ali na frente da Nobara e do Megumi durante todo o arco, durante o início do arco da batalha entre a escola de Tóquio e Kyoto. Ele vê com toda a fala de morri, mas passo bem. Bom, parafraseando ele, a Nobara simplesmente surge com seu morri, mas passo bem. E caraca,
página dupla colossal com a Nobara, seu martelinho, prego e agora um tapa-olho ali tapando o seu olho esquerdo, mas tão linda quanto sempre surge, enquanto Itadori percebe exatamente que a sua amiga está de volta e derrama ali algumas lágrimas. Só que isso foi a brecha perfeita para que ele venha e use um destrinchar diretamente no espaço ali na fronteira entre as almas do Sukuna e do Megumi. Um golpe direto que acerta o Rei das Maldições e não apenas isso. O Itadori ainda vem com a buta de uma joelhada na cara do Rei das Maldições e não para, acertando uma sequência de socos contra ele. Sukuna é mandado ali para trás, reconhecendo que ele ainda não acabou. Ele vem e senta um soco contra a boca do estômago do Itadori, só que o mesmo revida, acertando o Rei das Maldições. Onde o próprio Sukuna, que aparentemente a gente vendo o rosto dele ficando com as espécies de cicatrizes ou algo do tipo, como se desse a entender que ele tivesse sido acertado aos poucos pelos danos da expansão de domínio do Itadori, reconhece que o Itadori realmente achou que um domínio improvisado seria o suficiente para lhe derrotar. Ele vendo que ele já não usou a sua técnica amaldiçoada reversa para curar as suas feridas também. Vendo que muito provavelmente ele já está no seu limite. Sem contar o gasto tremendo de energia amaldiçoada causado por expandir um domínio. Ele vendo que quem perecerá aqui é Yuji Itadori. E os dois começam uma verdadeira trocação absurda e frenética de socos. Só que em meio a tudo isso, Itadori acerta um soco contra a face do Rei das Maldições, que depois de levar esse golpe nota um estranho segundo impacto. Só que impacto duplo esse que veio atrasado. O que nos leva a crer que o Itadori veio e utilizou o seu punho divergente contra o Sukuna. E não bastasse nisso, com a sua fala, Sukuna, vamos colocar um fim nesse ciclo de maldições. Que é basicamente uma clara referência ali ao título de Jujutsu Kaisen, que em algumas traduções pode ser colocado também como essa luta de ciclo de maldições. Então, vamos botar um fim nesse Jujutsu Kaisen e hoje Itadori prepara ali um punho colossal para desferir contra a boca do estômago do Rei das Maldições, atingindo em cheio ele com um Black Flash a queima-roupa. O Rei das Maldições cospe sangue diante do soco do Itadori. E o próprio editor comenta que o sino que sinaliza o fim de uma longa batalha acaba sendo tocado. E o capítulo acaba. Que maneira de se acabar um capítulo de Akutami, porque estamos sedentos por mais, mas a gente vai ter que infelizmente esperar ali alguns dias até o próximo capítulo sair, mas caramba, retorno da Nobara foi simplesmente colossal e bom. Sukuna derrotado ou não, a gente ainda queria ver algumas outras coisas, flashback do passado do Sukuna, o que aconteceu com Tengen, a assimilação com ele, então, bom, a gente ainda tem que talvez ficar até na dúvida se já estaria começando essa contagem de 5 capítulos com esse, então sendo assim só faltariam mais 4 capítulos, mas independentemente disso a gente já tá na reta final. Setembro acaba o mangá e a gente vê de que o que vai rolar, porque Boku no Hero nos deixou com certos traumas em relação a finais de mangá, então eu espero imensamente que o final de Jujutsu seja pelo menos bom em meio a tudo isso que a gente está vendo. Reta final que eu não tenho reclamação alguma, sendo sincero.
Mas ver como tudo isso e muito mais vai continuar já não é mais assunto para esse vídeo, porque eu já vou me despedindo de todos vocês. Mas espero imensamente que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Eu então vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu. E eu fui.